O mundo é pura dualidade. A realidade daqui é uma dualidade constante. Então, o tempo todo estamos falando sobre quem é bonzinho, sobre quem é mauzinho, sobre como as pessoas, como existem pessoas que são ok, existem pessoas que são não. E o ponto é que tudo depende de quem está enxergando a situação, né? Ou seja, se uma pessoa que tem condutas que são ruins está observando outra pessoa que tem condutas que podem ser ruins ou podem ser apenas diferentes das delas, essa pessoa em relação à outra pode ter uma percepção de que essa pessoa é errada ou é certa, né? Então tudo depende daquele que está vendo a situação. Uma pessoa que tem muita empatia, muito carinho, muito amor dentro de si, vai ter normalmente esse tipo de filtro para julgar a realidade, perceber a realidade. Uma pessoa que tem muita raiva, muito estresse, muito rancor, muita mágoa, ela também vai julgar a realidade de acordo com isso que ela sente. E por que eu tô falando sobre isso? Porque mediunidade é uma coisa que não é ensinada nem explicada, mas mediunidade é uma capacidade humana. Quando você usa o seu senso interno para julgar uma pessoa, independente do contexto em que você faça isso, você está acionando uma parte da sua mediunidade, que é o campo energético, vibracional. Mas para não ficar na falácia, vamos ler aqui o significado, né? O que define uma pessoa médium, o que é mediunidade. Médium é a pessoa que possui capacidade de perceber, sentir ou se comunicar com entidades espirituais ou energias sutis que não são acessíveis aos sentidos físicos comuns. Essa sensibilidade pode se manifestar de diferentes formas dependendo do tipo de mediunidade da pessoa. Então, mediunidade intuitiva, percepções sutis, ideias ou pensamentos que parecem não vir da própria mente. Mediunidade auditiva, clareaudiência, ouvir vozes ou mensagens de entidades espirituais. Mediunidade vidente, clarividência, ver espíritos, imagens, símbolos ou cenas espirituais. Mediunidade psicográfica, escrever mensagens ditadas por espíritos de forma consciente ou inconsciente. Mediunidade de incorporação, permitir que uma entidade espiritual se manifeste por meio do corpo do médium. Mediunidade de cura, canalizar energias para promover curas físicas, emocionais ou espirituais. Ou seja, todos nós temos todas essas capacidades. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Todos nós temos todas essas capacidades. Você pode não acreditar. Mas se você, por exemplo, bebe muito e você sente uma emoção forte, naquele momento, se você não tem consciência do que é mediunidade, o seu corpo pode ser sim invadido por outro ser, um ser bem próximo, um ser que, uma entidade no caso, que está próxima de você, que te conhece, que tem uma personalidade extremamente alinhada com a sua, que tem um hábito emocional extremamente alinhado com o seu, e ela vai se aproximar de você e ela vai te induzir a agir como ela, porque você já é tão parecido com ela, então por que você não pode se tornar mais parecido com ela? Através da sua atitude, que ela está influenciando você. Ok. Por que isso é importante? Porque eu estou dando um exemplo de uma coisa que você não está 100% consciente. O seu cérebro, ele está funcionando de uma forma diferente devido a uma questão de álcool ou drogas de qualquer tipo. Então, ok, agora ver espíritos, ver cenas espirituais, aí é mais complicado,
Mas mesmo assim, quando você se abre para permitir enxergar além daquilo que você está enxergando, isso tem a ver com treinamento de foco, treinamento de observação, treinamento de meditação, enfim. Existem momentos certos em que esses dons, eles aparecem. E por que eu tô querendo dizer isso? Porque quando você se abre, quando você tem a experiência de ser um médium, quando você tem a experiência de conseguir compreender, entender seus dons mediúnicos, você entra num estado de existência diferente do coletivo comum. Quando você não tem uma religião, algum lugar que te acolhe, que te explica, e você não tem a didática de conseguir se auto-informar, pesquisar, buscar saber, buscar entender, buscar meditar, é muito, muito, muito difícil que você consiga não enlouquecer, não endoidar. E por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que a gente tá errado no mundo. Mas a verdade é que participamos de um mundo que essas pessoas que têm uma mediunidade forte se conectam com uma coisa que o mundo material, que as pessoas no mundo racional não identificam, que é a espiritualidade, que é o campo energético sutil da matéria. Tudo é feito por tempo, espaço, matéria e energia. E energia e matéria é a mesma coisa, só que em estados diferentes, estados de densidade diferentes. E por que eu tô tentando falar isso pra você? Que estamos vivendo num momento de guerra. Existe um caos tremendo acontecendo nesse planeta. E eu com essa consciência que eu tô falando pra vocês, preciso dizer que isso tudo tá dentro da gente. Toda essa situação que tá acontecendo do lado de fora, tudo que a gente tá vendo, todas as crianças sofrendo, todas as pessoas perdendo tudo por conta de uma briguinha por espaço, está dentro da gente. É fácil julgar o cara lá que tá fazendo aquela coisa enorme, machucando tanta gente de uma vez só, mas é difícil enxergar quando nós estamos fazendo a mesma coisa com o próximo. E eu sei que pouca gente vai ficar nesse vídeo para assistir até o final. Só que o mundo externo é como o nosso mundo interno. Enquanto as pessoas que têm consciência, as pessoas que conseguem assistir esse vídeo até o final, não colocarem a sua consciência para trabalhar a favor dessa paz, o mundo nunca vai ter paz. E não adianta dizer, ah, não tem jeito, ah, não. Não, tem jeito, mas você não quer tentar. Eu ó, paciência zero. Tem jeito, mas não quer tentar. Tem jeito, mas não quer agir diferente. Tá confortável pra você. Tá confortável para as pessoas que estão ali. Só que o problema é que não vem que, por enquanto, tá lá o problema. Tá lá. Do outro lado do mundo, não tá no Brasil. Mas, se continuarmos agindo de acordo, se continuarmos alimentando guerra dentro de nós, com o próximo, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o parente que mora dentro da sua casa, vai continuar. E na hora, isso aí, a pessoa só vai acordar, a pessoa só vai lembrar do que eu tô falando nesse vídeo
quando bater na porta o problema. Gente, se não dá pra fazer a mudança pela gente, porque dá preguiça, né, de cuidar da gente, dá preguiça de fazer as coisas pela gente, façam por essas crianças que estão lá passando por isso. Porque é o que mais choca, sabe? Eu, como médium, sei que o plano espiritual existe, sei que tem pessoas ajudando, tem espíritos ajudando essas pessoas, sei que eles estão sendo amparados, mas eu sei que muitos também não estão prontos para ser amparados. Sei também que não tem muitos que não têm consciência de absolutamente nada, muitos que estão presos ainda nos próprios sentimentos, nos próprios rancores, culpas e mágoas, e não vão conseguir sair dessa frequência energética para olhar para o outro lado da situação, olhar para ver que acredita, que tem ajuda, porque sua vida aqui na matéria nunca disse para ele, nunca mostrou para ele, ele não aprendeu porque ele não teve tempo e oportunidade de conseguir aprender que ele merece ajuda, que ele merece amor. Essa é a questão da consciência. Não dá para fugir disso. Existe o ser que tem consciência, que merece amor, que merece respeito, que merece acolhimento, que merece ajuda. E existe o ser que não tem. Existe o ser que só consegue ver o problema. Não consegue ver o que ajudaria, não consegue ver o que poderia ser diferente. E essas pessoas, esses espíritos também estão sendo citados no Ho'oponopono planetário que eu postei. Agora, quem fica? As crianças que ficam, os pais que ficam. Quem fica tem uma dor gigantesca para superar. E se não normalizarmos o que está acontecendo agora do outro lado do mundo, se tomarmos uma atitude para que isso seja visto, não dos olhos dos homens, porque os olhos dos homens é o que está fazendo acontecer, mas do ponto de vista espiritual. Caramba, somos irmãos, somos humanidade. Não dá vergonha ver que existem adultos, idosos, que conseguem ver o outro como outra coisa, como outro, tipo, como se não fosse a mesma espécie. Sem o espiritual, isso daí é totalmente justificável, né? Animal mata animal, incomodou, foi pra briga e acabou. Só que não somos animais irracionais. A gente tem capacidade de pensar, de raciocinar. Como assim? Eu entendo que tudo isso possa ser muito profundo, por isso que eu dei toda essa introdução da mediunidade. Mas eu quero que vocês saibam, vocês não são pessoas que estão sozinhas nesse planeta. Vocês não são impotentes. Vocês são criação de uma inteligência suprema. E vocês precisam lembrar disso. Vocês precisam acordar para isso, que não é só ter dinheiro, ter uma casa, ter um carro, ter uma vida super confortável para sair da miséria, do sofrimento. Não é só isso que você precisa fazer, o que você pode fazer com a sua vida. Você pode conseguir isso, mas você também pode conseguir isso ajudando outras pessoas. E você não precisa ajudar as pessoas como eu estou aqui tentando ajudar, falando publicamente sobre isso. Você pode ajudar dentro da sua casa, tendo práticas que cuidem da sua mente, controlem a sua mente, porque a sua mente
ela não é separada. O que me inspirou finalmente a gravar esse vídeo é que quando eu era bem bebezinho, criancinha, eu lembro que quando eu ia dormir eu pensava, nossa, eu imaginava tantas coisas, eu pensava em tantas coisas, eu criava tantas coisas dentro da minha imaginação e eu me perguntava, se todo mundo tem essa mente, se todo mundo tem a mesma capacidade que eu, por que que cada um tem isso em particular? Tipo, cara, você tem um planeta dentro da sua mente. Quando você fecha os olhos, você tem um planeta disponível para você o tempo todo, 24 horas por dia, extremamente exclusivo seu, falando enquanto humano encarnado. Ninguém vai ter consciência, a menos que a pessoa seja uma leitora de mentes perfeita e, assim, extraordinária. Ninguém vai conseguir invadir a sua mente, entender o que você está pensando, entender o que você está querendo transmitir, enfim, raras são as pessoas. Agora, hoje eu descobri, lendo, estudando, vendo caras que estudaram sobre isso, que a nossa mente, ela é influenciada. Sabe por que um cachorro consegue sentir quando você tá com medo dele ou com raiva? Ou um cavalo? Ou qualquer bicho, uma cobra? Eles sentem porque o seu cérebro emite uma frequência energética, uma vibração, uma assinatura. E todos os seres vivos conseguem identificar a mesma frequência, porque no fundo são todos a mesma poeira, são todos o mesmo pó, são todos o mesmo babado. O que eu tô dizendo é literalmente, a sua mente, ela capta e absorve todas as mentes que estão próximas de você o tempo todo. O ponto é, as mentes que estão em volta de você estão inconscientes, elas agem por emoção, por experiência, por memória, por trauma, por ferida. E você pode agir diferente disso, porque você sabe que você pode, e essa é a diferença de você e dos outros. Você sabe que você pode pensar mais alinhado, não com um humano poderoso que pode mandar matar, sei lá quantas. Não, mas como a inteligência suprema que deu a vida e que sustenta a vida de uma formiga, de um corvo, de um elefante, de um tubarão, de uma baleia, de um ser humano. Mas que egoísmo! Mas que ultraje, mas que bobagem, mas que criancice, mas que bebezinhos espirituais são esses que, ao invés de se voltar para a frequência que permite que tanta abundância exista, que alimenta, sustenta e nutre e possibilita, porque se isso acontece com o Sol, era uma vez tudo aqui. Era uma vez tudo no nosso sistema solar. Não é uma coisinha assim. Não, era uma vez tudo. A gente só conhece aqui. Mas se tiver coisas para lá também, era uma vez tudo. Até os outros dependem de nós, a gente depende dos outros, não existe separação. Tá todo mundo ali em volta desse solzinho que cuida de todo mundo, que possibilita a natureza de existir, os bichos, nós, e que egoísmo é esse? Sabe? É realmente não se reconhecer, não se identificar consigo mesmo. Caraca, eu vim de algum lugar. Ah, eu vim da minha mãe. Mas a minha mãe é a fonte dos meus problemas.
Tá, mas a sua mãe veio de alguém. Ai, mas essa mãe da minha mãe também não foi grande coisa. Ah, mas a mãe da minha mãe também não foi grande coisa. Não tem outro lado pra olhar, só dá pra olhar pra carne, pra matéria, pros ossos, pras pessoas. Não dá pra olhar pro outro lado. Que tá, ela foi, te sustentou, você se tornou uma criança, que se tornou um adolescente, que conseguiu arrumar alguma coisa pra fazer pra sobreviver, conseguiu construir alguma pequena coisa pra você, conseguiu se alimentar. Eu já tô nervosa. Conseguiu se alimentar, conseguiu conhecer outra pessoa, conseguiu fazer um filho, conseguiu tudo isso. E aí? Tudo isso realmente é só por acaso, por conta da sua mãe. E é esse o problema. Quando a gente não enfrenta problemas, e é uma questão até filosófica, né? Que quando a gente não enfrenta problemas, a gente não tende a amadurecer. A gente não tende a aprender questões. A gente não tende a crescer, evoluir. Não, é tudo tão fácil, tudo acontece tão fluidamente, tudo dá certo tão rápido. Eu não tenho por que me movimentar, porque tudo já tá certo pra mim. O problema é que quando a gente tá seguro demais nesse sistema físico, quando algo acontece, destrói profundamente o nosso senso de segurança. Quando a gente não consegue, não lida com problemas. Eu tô falando tudo isso, gente, porque eu já perdi tudo e reconstruí do zero várias vezes na minha vida. Várias vezes. De 7 em 7 anos eu tô destruindo tudo e reconstruindo. Isso é importante para que eu não me sinta extremamente segura e acomodada, para que eu sempre tenha, e eu quero isso, eu desejo isso para você também, que você sempre tenha força e energia e propósito para estar sempre buscando a sua evolução. E esse convite é o mais importante desse canal. Por favor, criem um hábito de escutar a playlist do Ho'oponopono, principalmente o Ho'oponopono Planetário que eu enviei hoje e agora, para que a gente consiga alimentar a nossa mente, controlar a nossa mente, colocar a coleirinha na nossa mente e dizer: não, você não vai participar desse eco do ambiente negativo, pessimista ou infantil, de forma negativa, agressiva ou violenta. Você não vai absorver isso, você não vai reproduzir isso, porque são antenas que estão te mandando uma frequência. Você absorve e manda, ou você absorve, transmuta com os seus pensamentos, com aquilo que você ouve, com aquilo que você coloca para ouvir, no caso, né, dos áudios, para aquilo que você pensa. Você controla o que você pensa e aí você transmite uma frequência diferente. Não é dizer, ah, mas vai vir pro Brasil e que não sei o que. Isso não eleva, não ajuda, não salva, não, só causa mais caos. Então vamos pensar. A inteligência suprema vai colocar a mão sobre isso. Porque eu coloco, porque eu penso, porque eu reflito, porque eu identifico o melhor caminho para a humanidade e eu ajudo e eu participo. Olha, eu tô dizendo tudo isso porque não há outras palavras que eu consiga dizer para definir o que eu tô sentindo a respeito de tudo que tá acontecendo. Eu com certeza não fui a mais clara, eu não fui a mais assertiva, a mais cirúrgica nesse vídeo, mas eu acho que eu descarreguei, sabe, o meu coração. E eu desejo que todos vocês consigam entender. Por favor, deixe seus comentários. Se vocês sentirem dúvidas, eu vou responder com todo o prazer do mundo. Mas é isso. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade com todas essas pessoas, essas almas encarnadas e desencarnadas que estão sofrendo tanto por uma coisa tão
tão desnecessária, tão desumana. E eu convido vocês a participar dessa jornada, cuidar da sua própria mente através das ferramentas e principalmente do Ho'oponopono solar planetário que eu lancei hoje, para que a gente consiga ser um canal de luz, de amor, de cura nesse mundo que precisa da gente. Que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu amo vocês.